botei para gravar aqui. Não estou avisando aos senhores aí, mas eu não sei se está funcionando. Por exemplo, eu botei para gravar aqui na plataforma. Agora apareceu que está tudo ok. A gravação foi iniciada. E está aparecendo para mim aqui, quem for depois ver pela aula gravada, da minha gravação aqui, vai ver. De vez em quando está aparecendo um triângulo vermelho aqui, relatando falha de conexão. E o que eu não consigo entender é porque minha conexão aqui, tirando o aplicativo, não está acusando nada, nem no celular, nem nada do Wi-Fi aqui. Tá tudo normal. Bom, nós tínhamos um trabalho em jogo e eu recebi o trabalho, deixa eu até confirmar aqui vocês. Estou fazendo aqui instantânea, automaticamente com vocês. Teve uma pessoa aqui que eu não recebi, não vou falar o nome. Deixa eu ver aqui. Por enquanto só uma. Deixa eu dar baixa aqui no que falta. Deixa eu ver quem mais. 2 pessoas que não entregaram até agora. Até agora não, que não tem mais possibilidade, né? Mas até agora na minha contagem que eu estou dizendo. 3 pessoas. Então até agora 3. 4. 4 pessoas não entregaram. Então, de 42 alunos, 38 entregaram. Não sei se teve aqui alguém que de todos os alunos, né? Eu já não sei mais de... Então, quem recebeu... Não, já vou falar sobre esse lance do SIGU aí com vocês. Deixa eu só ver se teve alguém aqui que entregou fora do prazo. Não, aqui na turma de vocês não. Todo mundo entregou direitinho. Eu já comecei a ver os trabalhos. Não é um recado para a turma de vocês, que eu tenho muitos alunos, mas uma percepção geral que eu tive é que a imensa maioria dos trabalhos, eu vou anotando ali, a imensa maioria dos trabalhos estão de regular para satisfatório. Então ali naquele 7/8 padrão. A imensa maioria das minhas notas seria isso, 7,5, 8. Bons trabalhos. Poucos trabalhos fracos. De basicamente o que eu pedi para não fazer, transcrição da minha aula. Sem nenhuma preocupação além disso. O cara vai ganhar entre 6 e 7 ali. Ficar no ok, porque não deixa de ser um resumo da aula, né? Pedir resumo da aula, não deixa de ser um resumo. Pode ser um resumo porco, é um resumo. E poucos trabalhos também. Então 10% fraco, eu diria uns 70% bom, razoável, bom. E aí uns 20% de trabalhos muito bons, trabalho satisfatoríssimo, para ganhar 10. Então acho que os senhores podem ficar tranquilos, que de modo geral vou dar 0 para quem não entregou, vou dar nota na média para quem fez o trabalho razoável, 7/8 da imensa maioria. Aí a Mariana já relata que está picotando. E alguns vão ganhar nota máxima ali. Alguns 9, poucos 10. Essa percepção que eu tive até agora. Também não sei se é da turma de vocês. Eu vi, não cheguei nem na metade dos trabalhos ainda, tá? E aí, assim, a grande maioria está colocando ali que está picotando. Então eu vou responder no chat. Eu não sei como é que está funcionando o áudio para vocês. Vou botar aqui. Eu avisei.
Eu já reiniciei a máquina. Minha internet está funcionando normalmente. Não sei qual pode ser o problema. Ou é uma falha da minha internet, ou é uma falha da plataforma, ou é a junção desses fatores. Então, para quem está ouvindo bem aí, é isso que eu queria dizer. Para quem não está conseguindo ouvir bem, mas pelo menos ali no chat vai perceber o que eu estou dizendo. Eu havia relatado isso. O primeiro tempo foi esse parto aí. Foi essa dificuldade. E a grande questão é que é um problema, é intangível, né? Então, quer dizer, eu vou pegar aqui a internet. Estou fazendo upload aqui para o YouTube do vídeo da primeira turma. Foi normal. Vou tentar acessar aqui. Vou botar código, processo civil, página do Planalto. A busca foi imediatamente. Foi. Então a minha internet está funcionando. Não é falha de conexão a princípio da minha internet. Ah, Viviane perguntou do Sigu. Então eu vou concluir aqui. Não, acho que não é uma falha da minha internet. Pode até ser que tenham alguma culpa da minha internet. É natural. As internets, né, os provedores de internet, de modo geral, estão rateando nesse momento. Pode não estar perfeita a minha internet, mas está tudo funcionando. Aí a Mariana diz, deve ser instabilidade do próprio programa. Eu imagino que seja. Porque vários já me relataram que estão com esse problema já há bastante tempo, especialmente no dia de hoje. Sobre o que a Viviane falou ali sobre o Sigu. Vou colocar bem claro aqui, enquanto eu vou falando, vou escrevendo no chat. Não fiquem preocupados com o Sigu. Eu recebi por e-mail os trabalhos e está valendo. Então, eu sei que aquele meu pedido na sexta-feira ou no sábado, sei lá, para incluir no Sigu, tinha um potencial de gerar confusão. Mas eu tive que fazer isso, por quê? Porque a coordenação, que eu não falo o nome da coordenadora, Bianca, eu amo ela de paixão, ela é incrível, uma relação muito boa com ela, não é personificado na coordenação, mas a coordenação desceu uma ordem de cima, né, da reitoria, de que os professores deveriam receber os trabalhos pelo Sigu. E quando veio essa determinação, eu já tinha combinado com vocês de uma outra forma, porque eu acabei antecipando, passei trabalho para vocês bem antes, né? A gente já tinha estabelecido ali entregar pelo e-mail. Então, se eu pedisse, quando veio a ordem da reitoria para entregar pelo Sigu, acho que aí já ia dar muito mais ruído do que do jeito que eu fiz. Eu esperei a grande maioria me encaminhar, mais da metade da turma, sei lá, 80% já tinha encaminhado. Aí o que eu fiz? Eu pedi a galera, para quem já encaminhou, bota também no Sigu, para a gente cumprir, tem aquela questão substancial, né? Finalidade. Qual é a finalidade? O trabalho é chegar para o professor. Chegou. Turma de vocês, eu falei, são 50 alunos? 42 alunos. Chegou de 38. Chegou. Eu tenho para mim que quem não entregou já não ia entregar. Porque, veja, sem mandar por e-mail, são 2 cliques de upload. Você clica no botão do Sigu, clica no botão de anexar do e-mail. Mas como eu achei que pudesse dar mais ruído, mais problema do que solução, eu deixei para falar no último momento. Mas sei que isso gerou uma confusão. E é uma confusão natural desse período confuso que nós vivemos mesmo, de toda a ordem. Tá? Então, sobre o Sigu, fiquem tranquilos. Se você entregou por e-mail,
E eu te respondi lá com recebido. Recebido. Aí eu pedi para colocar no Sigu também. Você não conseguiu colocar no Sigu, seja lá por qual ordem de ideia for. Não tem problema não. Vale o e-mail que você me mandou. Tá bom? Agora, se amanhã ou depois tiver um questionamento da coordenação, da reitoria, você não está utilizando o Sigu, eu vou falar, tô sim, alguns colocaram lá. Só queria que colocasse alguns lá para isso. Só para isso. Viviane, você colocou a expiração de prazo no Sigu meia-noite de segunda. Aí não deu para mandar por isso. Porque fui mandar domingo à noite. Passou de meia-noite. Já não dava mais. Se era segunda, eu tinha que colocar 23. Pode ser, entendeu? Eu demorei para entender, mas meu problema foi isso. Bom, pode ser. Pode ser que eu tenha me equivocado lá com a data. Eu nunca passei trabalho, não gosto de passar trabalho. Esse período é uma solução atípica. E por isso eu nunca tinha utilizado a ferramenta Sigu. As funcionalidades do Sigu, quando eu tentei utilizar, não funcionaram 100%. Por exemplo, quando você vai mandar mensagem para o aluno no Sigu, não chega. Então, já que eu sei que não chega, a experiência de anos, eu crio o grupo no WhatsApp, mando por e-mail e boto lá só para registrar formalmente. Por isso que eu passei trabalho por e-mail. Já nem cogitei passar pelo Sigu, para não ter problema. Já estamos num período com muitos problemas, entendeu? É isso. Bom, acho que é explicado, né? Basicamente, se você mandou por e-mail, eu botei recebido lá, tá valendo. Vamos lá. Então, o tópico de hoje, na aula de hoje, nós falaremos sobre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Só para ligar o nome à pessoa, para quem não assistiu a última aula, em que pese ter acesso remoto, está lá no YouTube, para vocês assistirem em qualquer momento. Eu estou colocando o link no Sigu, estou mandando o link no grupo para vocês. Então esse tipo de alegação que eu não pude assistir a aula, que eu estou enrolado, está todo mundo enrolado, todo mundo trabalhando, todo mundo não, a grande maioria trabalhando igual, tem que arrumar tempo. E agora nós temos mais tempo um pouquinho do que antes, arrumar tempo de assistir a aula. Não pode estar aqui no bate-horário, bate-canal, assiste a aula remota. Daí, desculpa, acho que não cola. Mas enfim, para situar todo mundo, os recursos, eles só chegam ao julgamento de mérito para dar provimento, para reformar, ou para invalidar, ou para complementar. Só chega ao julgamento de mérito para julgar o pedido do recurso se ele passou pela análise, pelo juízo de admissibilidade. Então o recurso tem que ser admissível. Ele tem que ser admitido no caso concreto. Existem requisitos para que o recurso esteja ok. E esses requisitos se dividem em duas ordens de ideia. Existem pressupostos intrínsecos, que nós vimos na última aula, que são pressupostos, requisitos, né? Dá no mesmo. O primeiro grupo dos pressupostos intrínsecos, ou requisitos intrínsecos, se relacionam ao próprio direito de recorrer em si. Então você vai analisar se você pode recorrer, se você é legitimado. Você vai analisar se você tem interesse em recorrer. Você vai analisar qual é o recurso cabível, porque para exercer aquele direito, qual o direito que você tem? Então, se é uma sentença, o seu direito é de recorrer mediante apelação. Tem lá o cabimento. E não pode ter um fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito de recorrer. Falamos isso. Então, os pressupostos intrínsecos dizem respeito ao próprio direito de recorrer. Os pressupostos extrínsecos são relacionados ao modo de recorrer. Então você já sabe que você tem o direito de recorrer. Agora, como que você cumpre aquele direito? Como é que você exercita? É o exercício do direito de recorrer. Qual é o modo correto de se recorrer? Esses são os pressupostos extrínsecos. São essencialmente formalidades relacionadas ao exercício do direito de recorrer. Ok? Então, é
É nisso que consiste os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Agora, quais são os pressupostos extrínsecos de admissibilidade? São três. São três sub-requisitos, né? Os requisitos são intrínsecos ou extrínsecos. Dentro do intrínseco nós vimos 4. Dentro do extrínseco nós veremos 3. Veremos na aula de hoje. Vamos começar e terminar para partir já para o próximo tópico. O primeiro dos requisitos extrínsecos é a tempestividade. Segundo dos requisitos extrínsecos é o preparo. E o terceiro dos requisitos extrínsecos são os requisitos formais específicos. Requisitos formais específicos. Ok? Então, vamos começar pelo começo, pelo item 1. Não poderia ser diferente, salvo engano, né? Tempestividade. A tempestividade do recurso. O que é a tempestividade do recurso? O recurso tem que ser tempestivo. O que é o recurso ser tempestivo? Ele observar o tempo. Ele observar prazo. Então é a observância do prazo para recorrer. Veja, você pode recorrer? É a primeira pergunta, pressupostos intrínsecos. Definiu que pode. Você pode recorrer, você é legitimado, você tem interesse, não tem fato impeditivo, o recurso é esse. Ok. Agora, como é que eu vou botar em prática? Primeira coisa que você tem que observar é o tempo. Qual é o tempo, portanto, previsto em lei para a prática desse ato? É o requisito da tempestividade. Então, quanto a essa indagação de qual é o prazo, né? Observância do tempo, é a observância do prazo, né? Então, antes disso, o que é prazo? Qual é a ideia, qual é o conceito de prazo? Prazo, meus amigos, é o intervalo de tempo dentro do qual você deve praticar o ato. Então, uma janela, né? Dentro do qual você deve praticar o ato. Então, prazo, intervalo de tempo dentro do qual o ato deve ser praticado. A lei vai, em regra, é a lei quem vai te dizer qual é o prazo. Se a lei não te dizer, o juiz pode dizer. Se o juiz não te dizer, não disser, né? Se a lei não disse, o juiz não te disse, quem vai tratar disso é a lei, de novo, que é o prazo residual de 5 dias. Sobre isso, o artigo 218, isso é a aula de teoria geral do processo, né? Só recordando aqui que é um ponto de contato evidente, artigo 218, vejam aí. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Qual é o prazo? Intervalo de tempo. Então, os prazos processuais devem ser, os atos processuais devem ser realizados dentro de uma janela que abre. Aqui começou o seu momento para praticar o ato. Aqui terminou. Você tem que praticar ele aqui dentro, nesse intervalo de tempo entre um e outro. Ok? Só que aí, já que nós falamos do artigo 218, vamos dar continuidade a esse próprio artigo 218 para não fugir dele para depois voltar. Acontecia o seguinte, isso era muito comum no STJ. Aí, ativou meu mudo sozinho. Desativei. Tá vendo? Por que eu acho que é um problema da ferramenta? Ativou meu mudo sozinho aí. Acabei de ver aqui, seu mudo está ativado. Eu não toquei em nada. Não ativei o mudo. Aí, de novo. Eu acho que tem alguém aí ativando o meu mudo. Que a mensagem que aparece para mim é essa. Alguém na reunião ativou seu mudo. Então, ou tá fazendo de propósito para pregar uma peça, para sacanear, aí ferra todo mundo. Ou tá fazendo sem querer. Toma cuidado. Ou a ferramenta tá com problema. Porque se eu estiver aqui falando, me esgoelando sobre um tema, daí depois eu descobrir que eu tô mudo, eu vou ficar muito injuriado e os senhores vão perder conteúdo. Então,
Tô relatando aí o que tá aparecendo mensagem aqui para mim. Alguém ativou o seu mudo. Apareceu várias vezes. Aí. Vamos voltar. Eu dizia o seguinte: prazo, intervalo de tempo dentro do qual você tem que respeitar. E tem tudo a ver com esse requisito de tempestividade. Você tem que respeitar o prazo. O seu recurso tem que ser tempestivo. O recurso para ser recebido tem que ser tempestivo. Ele não pode ser intempestivo. Ok? O que é a intempestividade? É a não observância do prazo. Aí nós vamos voltar ao que eu tinha antes. Estava falando antes. O STJ, ele tinha um entendimento que é dentro do que se chama lá, de lá não, né? É o que eles fazem lá, que a doutrina chama de jurisprudência defensiva. Defensiva dos interesses dele lá, para que eles tenham menos processo para julgar, menos recursos para julgar. Essa tal dessa jurisprudência defensiva é defensiva da corte, mas o que o professor Hermes Anetti fala com muita propriedade, ela não é defensiva, é uma jurisprudência ofensiva, né? Ofensiva, coloca o nariz palhaço na gente. Porque se eles estão protegendo eles lá, eles estão indo contra a gente aqui. É um grupo. São vários requisitos que não deveriam existir, que eles criam lá, que é para se defender, para ter menos recursos para julgar. O que é uma putaria, de uma sacanagem. Então é ofensiva à moralidade, à eticidade do processo. Mas, enfim, nessa jurisprudência defensiva, uma dessas jurisprudências defensivas é a tal da intempestividade por prematuridade. Por prematuridade. Olha, o STJ tinha um entendimento de que se você praticasse o ato processual antes do prazo se iniciar, o seu recurso era intempestivo. Então é assim. Tem um intervalo de tempo que é o Y. Aí tem um marco temporal. Estou botando no quadro para vocês aí. Botei o Y, botei espaços. Um marco temporal, que é quando começa o prazo. Aí tem o intervalo que é o X. Passa mais um tempo, um novo marco. E vem um novo período, que é o Z. Vou aparecer para vocês aí. Então tem Y, um traço, X, um traço e Z. É para tentar, não estou em quadro branco, né? É para tentar mostrar isso aqui, ó. Daqui para cá é o Y, antes do começo. O primeiro traço é o começo do prazo. Aí vem um período, que é o intervalo de tempo entre o começo e o final. É o que está aqui dentro, ó. É o X. Aí vem esse segundo marco aqui, que é o marco final, e daqui para cá é o Z. O que eu falei até agora para vocês? Que o recurso tem que ser tempestivo. Tem que observar o prazo. O que é prazo? Prazo é o intervalo de tempo. Intervalo entre o início e o final. É o X que está ali. Então o prazo é o que você tem que realizar aqui, dentro desse prazo. Ok? Ok. Só que a partir de quando que se começa a contar os prazos? Aí vamos lá para o artigo 1003. Artigo 1003 do CPC. Artigo 1003 do CPC. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público, gente pra caramba, o prazo começa a contar no momento em que o sujeito processual, quem tem capacidade postulatória, então aquele miolo todo do dispositivo, você pode juntar tudo num só, os advogados de lato sensu. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados lato sensu, parte final, são intimados da decisão. Então, quando ele começa a contar, como é que se chama isso? Termo inicial dos prazos. Qual é o termo inicial dos prazos? Intimação da decisão. Intimação da decisão. Então, vamos voltar lá. Y barra X barra Z. Tem um intervalo de tempo anterior
Aí começa a contar o prazo. Começa de quando? 1003 caput, da intimação da decisão. Aí vem o intervalo de tempo até o momento final. E daqui para cá você não pode praticar. Qual é esse intervalo de tempo aqui? Aí a lei vai te dizer, varia. Pode ser 48 horas, pode ser 5 dias, pode ser 7 dias, pode ser o prazo que o legislador quiser. Qual foi esse prazo que o legislador quis? 1003, parágrafo 5º. 1003, parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração para... Lembra que eu falei que os embargos de declaração são exceção de tudo? É mais uma exceção. Então, exceção feita aos embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes. Porque, é claro, quando uma parte recorre, a outra parte tem direito a contrarrazões. É a defesa do recurso. Então, para interpor o recurso e para contrarrazoar o recurso, paridade de armas, né? Se é para um, tem que ser para outro. O prazo é de 15 dias. É para todos 15 dias? Não. Todos não. Quase todos 15 dias, mas os embargos de declaração, artigo 1022. Não, 1023, que é o que trata do prazo. 1023, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Em petição, é isso aí, a gente vê depois na aula de embargos. Então, volta para cá. Recursos em geral, igual 15 dias. Estou tirando isto da onde? 1003, parágrafo 5º. Embargos EMB-DEC, embargos de declaração, ou ED, como é muito comum também. Prazo, 5 dias. Estou tirando isso da onde? 1023. Veja se está bom para vocês assim. Que o tópico é tempestividade. Tem que respeitar o tempo. Tempo é prazo. Qual é o prazo? Dos recursos em geral, 15 dias. 1003, parágrafo 5º. Dos embargos de declaração, 5 dias. Eu vou voltar a esse recursos em geral, 15 dias, adiante com vocês. Tá? Eu quero por hora centrar. O prazo geral, portanto, é de 15 dias. Dos embargos de declaração, 5 dias. Então vamos voltar àquilo que eu mencionei para vocês lá atrás. Esse gráfico maravilhoso e absolutamente elaborado, bem elaborado, que está na tela aí. Tem momento interior antes do prazo, que é Y. Agora eu vou especificar. Y, antes do prazo. Aí começa o prazo e tem o momento X, que é durante o prazo. Esse momento do prazo nós já vamos ver ali. Ó. Vai ser 15 dias do recurso em geral. E temos o período Z, que é depois do prazo. Eu não sei se vai funcionar bem. Deixa eu ver se vai funcionar. Não, não funcionou. Não quero assim. É uma pena que não tem como apagar, né? Pelo menos eu não descobri como. Sem quadro, eu quero tentar deixar o mais claro para vocês o que eu estou querendo dizer. Bom, acho que agora vai. Porra, também não. Não vou deixar como estava antes. Tentei, não deu. Ó, momento Y, que é antes do prazo. Momento X, que é durante o prazo. E o momento Z, que é após o prazo. Pronto, agora vai ficar assim. O que acontece? Veio um momento anterior, antes do prazo, começou a correr o prazo. Quando que começa a contar o prazo? 1003 caput, da intimação. Aí vem o prazo. Qual é o prazo? Nós já vimos agora 15 dias em geral, 5 dias para os embargos de declaração. Aqui termina. Mas a gente só sabe que esse momento aqui termina porque teve esse momento inicial. Né? Não adianta você falar que o prazo é de 15 dias. Ótimo, 15 dias a partir de quando? Porque se você falar só que é 15 dias, você não pode virar hoje para mim e falar que eu não cumpri o prazo.
Porque 15 dias. Então eu tenho 15 dias ainda, de hoje em diante. Não, você tem que ter um marco. Tudo é uma questão de comparação, né? Tem que ter um paradigma. O paradigma é o momento inicial do prazo. Só tem um momento final, me perdoe a obviedade, que teve um momento inicial. Então tem um momento inicial do prazo e um momento final do prazo. O intervalo de tempo aqui, isso chama prazo, essa janela que abre aqui. Ok? Ok. O STJ tinha coragem de falar que se você protocolasse um recurso, se você interpusesse o recurso no momento ali da tela Y, era intempestivo. Era a intempestividade antitempo. É uma intempestividade porque você correu demais. Veja, isso não faz o menor sentido. Era o que eles chamavam lá de recurso prematuro. A tal da prematuridade que eu falei para vocês. O recurso não podia ser interposto antes do prazo. Então é assim. Foi proferida uma sentença. Quando que a sentença foi proferida? Vou chutar aqui, sei lá. Dia 20 ia dar problema para mim. 25 de janeiro de 2020. Ela foi proferida. No dia publicação da sentença. No dia, sei lá, 15 de março de 2020, a sentença foi publicada. Qual é o prazo que você tem? Bom, sentença vai gerar uma apelação. Então, aqui, sentença, o recurso cabível é a apelação, nos moldes do artigo 1009. Então, a apelação é embargos de declaração? Não, a apelação não é embargos de declaração. Qual é o prazo? 15 dias. Mas, professor, você nem começou a falar de apelação ainda. Como é que eu vou saber que o prazo da apelação é de 15 dias? Filho, eu acabei de falar. Artigo 1003, parágrafo 5º. Exceção feita aos embargos, todos do verbo todos menos os embargos. A apelação está dentro de todos? Tá, a apelação está dentro. É por isso que tem valor de conjunto e de elemento. A apelação é um elemento desse conjunto, todos. Então qual é o prazo da apelação? 15 dias. Você não precisa ter aula de apelação para saber disso. Então o prazo da apelação é de 15 dias. 15 dias a contar de quando? De 25 de janeiro, que é quando a sentença foi proferida? Não. É 15 dias a contar. Então, o prazo da apelação. Prazo da apelação. 2 pontos. 15 dias úteis. Né? Artigo 219 do CPC. Prazo fixado em dias, serão contados os dias úteis. Eu não vou pegar calendário aqui para ver. Né? Aí, na prática, cada um tem que fazer. Mas então, são 15 dias úteis a contar de 15 de março de 2020. 15 dias úteis. Ok? Veja, eu nem vi no calendário se dia 15 de março é um sábado ou domingo. Evidentemente, aí não seria a hipótese, né? Mas você imagina que o dia 15 de março de 2020 é uma sexta-feira. Vai começar a contar da sexta-feira? Aí você tem que lembrar, isso aqui é aula de teoria geral do processo, né, senhores? Como é que figura a contagem do prazo no processo civil? Exclusão do dia de início e inclusão da data de vencimento. É isso aí que já o colega falou, Igor. Exclusão do dia de início e inclusão da data de vencimento. Então, se por hipótese, se por acaso, o dia 15 de março no calendário de Glingold for uma sexta-feira, que eu não sei se no nosso aqui calhou de ser, você vai contar o dia 15 de março? Não, porque é uma sexta, porque é o dia de início. Aí, como é que vai começar? Então, o início, na verdade, é o primeiro dia útil subsequente. O início do prazo é o primeiro dia útil subsequente. Subsequente ao quê? Então, vou botar bem claro, bem mastigado. Início do prazo é o primeiro dia útil subsequente à data de... Não, então, o início da contagem do prazo
é o primeiro dia útil subsequente à data de início do prazo. Uma coisa é o início do prazo. Uma outra coisa é o início da contagem do prazo. Por quê? Porque o processo civil exclui o dia de início. Então, esse dia de início do prazo, a gente pode chamar de termo inicial. É o termo inicial do prazo. Qual é o nosso termo inicial do prazo? Dia 15 de março. Mas você vai contar ele, não são duas coisas diferentes. Termo de início é a data da publicação. Você vai começar a contar no primeiro dia útil subsequente. No popular, você ganhou um dia a mais, filho. Você ganhou um dia a mais. Um dia útil a mais, que pode ser na prática 5 dias. Porque se você for publicado antes do carnaval, todo o período do carnaval não conta. São dias não úteis. Então você tem que definir, primeira coisa que você faz, definir o termo inicial. Qual é o termo inicial? Igual 1003 caput. Igual, não, botar entre parênteses, intimação da decisão. Recurso, você está impugnando decisão. Desta decisão você tem que ser intimado. Vai começar a contar o termo, não contar, vai marcar o termo inicial, vai ser aquele xizinho, aquele tracinho, o dia da publicação, o dia da intimação. Publicação porque é intimação eletrônica, né? O dia da intimação. Aí no meu exemplo, se calhou daquela intimação ser uma sexta-feira, você vai contar a sexta-feira? Não, você vai excluí-la para contar o primeiro dia útil subsequente. Primeiro dia útil é um sábado? Evidentemente que não. Primeiro dia útil é um domingo? Evidentemente que não. Primeiro dia útil, em geral, vai ser segunda-feira. Mas e se a segunda-feira for feriado? Aí o problema é teu, aí você não vai contar segunda-feira. Aí é uma análise casuística de cada caso. Ok? Então, isso aí é teoria geral do processo. Não confundam contagem do prazo. Contagem do prazo são esses dois dedos aqui, ó. São os dias que estão aqui no meio. E qual é o termo inicial do prazo? É isso aqui. No nosso caso lá, dia 15 de março. Qual é o termo final do prazo? Isso aqui. E a contagem se dá aqui no meio. Bom, ok. O colega perguntou ali qual é o artigo que fala. Eu teria que voltar lá. É 200 e qualquer coisa. (224) para atender o colega aí. Não, 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Foi tudo isso que eu disse para vocês. Então vamos trazer o 224 para a jogada. Foi o que nós falamos. 1003 caput. Começa a contar no dia 15 de março. Não, começa o prazo no dia 15 de março. Mas você vai contar o dia 15 de março? Não. Qual é o fundamento? Artigo 224. Primeiro dia útil subsequente. Parágrafo 1º do 224 diz isso muito claramente. Olha lá. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil subsequente. Esse parágrafo 1º é o primeiro dia da contagem do prazo. Tá? Então tá aí. O que nós falamos, o que eu falei para os senhores, está no 224, parágrafo 1º. Então, veja, eu quero trazer de novo o que eu coloquei aqui em cima para vocês. Ó, sentença proferida. Sentença proferida. Está disponível até no site, na consulta processual, lá no site, no dia 25 de janeiro. A sentença foi publicada, começou o termo inicial. Então, dia 15 de março de 2020 é igual termo inicial do prazo. Você vai começar a contar do primeiro dia útil subsequente, aí você vai ter que pegar o calendário, vai contar 15 dias, e aí vai ter o termo final. Eu vou chutar um termo final aqui, tá ok? Eu vou chutar, porque eu não vou perder tempo pegando o calendário. Eu vou chutar aqui o dia
15 mais 15 seria 30 de março. Vou botar ali uns 2. Então, vou botar dia 6 de abril de 2020 é igual ao termo final do prazo. Tá aí. 6 de abril de 2020, estou chutando, seria o termo final do prazo. Provavelmente podia até ser um pouquinho mais. Vai depender se teve feriado, se teve ato administrativo do TJ suspendendo. Para tudo isso você vai excluindo, que for dia não útil. Tá lá, 6 de abril. Agora eu pergunto por tudo isso para perguntar. Quando é que nós teremos intempestividade? Quando é que nós deixaremos de observar o pressuposto de admissibilidade extrínseco da tempestividade? Vou lhes dar um exemplo. Hipótese 1. Apelação interposta no dia 2 de abril de 2020. Essa primeira hipótese, nós temos intempestividade? Evidentemente que não, porque nesse primeiro caso, nós estamos lá na hipótese X, estamos dentro do prazo. Não, Marcelo, então, antes do dia 6, não é isso. Porque antes do dia, nesse primeiro exemplo, Marcelo colocou no chat ali, pelo que eu entendi, eles também estão considerando, eles também estavam, né? Porque isso não é mais, não vigora mais, né? Antes do dia 6 de abril, não. Depois ele botou, antes do dia 15, isso, antes do dia 15 de março. Então a primeira pergunta que eu fiz é, a apelação foi interposta no dia 2 de abril. Ela é intempestiva? Porra, aí não teria como. Porque está no prazo X. Então, item 1. Apelação igual 2 de abril de 2020. Eu vou complementar aqui. No nosso caso lá, que eu montei tanto com vocês no chat aí, é o período de tempo X, que é o intervalo de tempo, é no prazo. Então a resposta é não há intempestividade, porque ela foi protocolada no prazo. Aí também já é demais, né? Eu não teria como. Segunda hipótese, a apelação, ela foi protocolada no dia, qual foi o termo que eu botei ali? 6 de abril. Ela foi protocolada no dia 10 de abril de 2020. No nosso caso ali, o prazo termina no dia 6. Não vai pegar o calendário e falar, professor, não peguei, né? Estou supondo que é o dia 6. O cara protocolou no dia 10. Dia 10, que no nosso caso lá, é o período de prazo, é o período Z. Aqui nós temos intempestividade, sem sombra de dúvida, né? Aqui é intempestivo. Intempestivo. Por quê? Porque está fora. Está além. Vou botar assim. Está fora do prazo. Fora do prazo depois do prazo. Então, na hipótese 1, não tem dúvida de que está tudo certo. Porque está dentro do prazo. Está no prazo. No intervalo de tempo. Na hipótese 2, não tem dúvida de que está tudo errado. Por quê? Porque está fora do prazo. Mas o que é estar fora do prazo? É estar depois do prazo. É o período de tempo Z naquilo que eu trouxe para vocês. E eu volto, vai ser importante aqui. Y, X e Z, que eu digo, é isso aí. Ó. Então, a primeira hipótese não se tem dúvida porque está no X aqui, está dentro do prazo. Não tem dúvida que está ok. Na segunda hipótese, não se tem dúvida que está errado porque está no Z. Qual é o grande problema? O problema é que o STJ criou. O recurso prematuro era aquele que era interposto no período de tempo Y. Então, terceira hipótese. Apelação foi protocolada. Deixa eu voltar lá para ver. Termo inicial, dia 15 de março. A apelação foi protocolada no dia 10 de março de 2020. O prazo, termo inicial, é dia 15 de março. O cara protocolou no dia 10. Professor, como é que ele protocolou no dia 10? Ué, ele é um advogado diligente. Ué.
ele tem na procuradoria, todo escritório faz isso, né? Manda para o armário o processo quando não tem nada para fazer. Você não vai ficar com um processo na sua pilha, um processo no seu arquivo eletrônico, seja lá como é que você trabalha, ali te enchendo o saco, porque você não sabe quando que vai começar. Às vezes pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, que você tem algo para fazer ali. Então, a não ser que teu cliente venha com algo de urgente, o que você faz? Pô, deixa ele, organiza ele no lugar e vai de tempo em tempo acompanhando, né? Será que teve alguma coisa nele que eu não me percebi? Aí você acompanha de 30 em 30 dias, de 60 em 60 dias, 90 em 90 dias, de 6 em 6 meses, a depender da evolução daquele processo, que você vai adquirir esse conhecimento. A aula de processo civil, a sua prática. Não, pelo que esse processo está aqui agora, vai levar uns meses para eu ter o que fazer nele. Então, vou deixar ele no armário, lá na procuradoria, a gente vai mandar ele para o armário virtual. Vou mandar ele para o armário virtual daqui por 60 dias, por 90 dias, por 180 dias. Ué, ok. Mas você vai controlando de tempo em tempo. Aí você entra no processo, joga o número do processo no TJ e vê o que teve naquele processo. E tá igualzinho como estava aqui. Pô, então nada foi praticado. Manda para armário de novo, depois a gente vê como é que tá isso aí. É assim que funcionam as coisas. Aí numa dessas consultas, o último ato que você tinha no processo civil 3, né? No processo civil 1 vocês dominam. O último ato que você tinha nas suas anotações, físicas ou eletrônicas, pouco importa, é que foi realizada a audiência de instrução e julgamento em dezembro de 2019. Então, tá para sair a sentença, estão de acordo? Tá para sair a sentença. Aí você, numa dessas consultas que você está fazendo por conta própria, porque o judiciário não te intimou, você não tomou ciência oficial, mas você agora, você em março, no final de fevereiro, no começo de março, você foi fazer a consulta desse processo e você viu que, vou trazer de novo, você viu que em 25 de janeiro de 2020, a sentença foi proferida. Você já consegue pegar ela integralmente no site do TJ. E teu cliente toma ferro. Você vai recorrer? Você vai recorrer. Já começou a contar seu prazo? Não, porque você não foi intimado. O processo é público, você tomou conhecimento da sentença, viu o inteiro teor da sentença, como qualquer um pode fazer. E você, inclusive, foi lá e fez isso. Tomou conhecimento. Já vai preparando teu recurso, filho. Já vai adiantando. Aí você faz o recurso e não foi intimado da sentença. Você tem que fazer o processo andar porque você tem interesse e você perdeu e quer ganhar e é para ontem que o tempo urge e essa puca aí é grande. Você tem que ficar esperado, sentado. A boa vontade do judiciário de intimar. Porque aí quando ele te intimar, você protocola no dia seguinte que começou a contar teu prazo. É óbvio que você não tem que fazer isso. Esperar. Você tem que fazer o processo andar. Qual é a lógica do prazo? Qual é o equívoco? Qual é o absurdo dessa ideia do STJ? É porque o prazo existe para fazer o processo andar. O grande problema do prazo é o marco final. A gente só tem um marco inicial focado no marco final. É para não considerar válido, é para não se tomar em consideração os atos processuais praticados após o término do prazo. Porque o processo ele é feito por preclusões. O processo tem que andar, tem que marchar, tem que seguir. Então o processo... Escola de samba. A escola de samba está parada esperando a prática do ato. Mas se o ato já... Esperando a porta-bandeira se apresentar para o jurado. Para a escola de samba. É o prazo. Passou, anda. Se por alguma carga d'água qualquer ela se apresentar, o prazo terminar antes do momento, anda. Melhor, todo mundo contribuiu. E aí, no final, você não vai ter que correr com a escola de samba para fechar naquele tempo lá. Analogia, eu adoro a escola de samba. Adoro o processo. Tem que fazer o processo andar. Se você protocolou antes do prazo, nesse nosso período Y ali, você é um bom litigante para o judiciário que tem o ônus de prestar uma tutela jurisdicional tempestiva, efetiva, válida, a contento com o devido processo legal. Se você fica esperando o processo para ganhar tempo a procrastinar o processo, você é um péssimo litigante. O que o STJ fazia? Punia o bom litigante. Punia o bom sujeito processual. Porque o cara, ele por conta própria, sem nenhum trabalho do Estado, ele tomou conhecimento do ato. Ele praticou o ato antes do judiciário lhe intimar. E o que o STJ falava na cara dele? Intempestiva. Não vou julgar o teu recurso.
Porque você protocolou o recurso antes do tempo. Porque, veja, qual era o fundamento do STJ formal, né? O teu recurso, então, a pergunta é item 3, já botei ali para vocês? Item 3, apelação dia 10 de março, sendo a sentença proferida no dia 25 de março e o prazo, termo inicial, dia 15 de março. O cara protocolou, então, antes de começar, STJ pré-CPC de 2015 dizia que era intempestivo. Por que era intempestivo? Porque estava fora do prazo. Como assim fora do prazo? Ué, antes do prazo. Por isso que eu fiz aquele gráfico lá, Y, X e Z. Prazo é do tracinho até o outro tracinho. Que tá aqui, tá fora do prazo. Porra. Muito teoricamente está fora do prazo. Lendo tipo, pela palavra fora, tá fora. Mas tá fora o quê? Tá extrapolando para mais ou para menos? Para menos. Pô, o cara correu. Então o cara tá contribuindo com a jurisdição, né? Tá contribuindo com a jurisdição. O que você faz para um cara que contribui com o teu serviço? Eu puno ele. Eu puno ele. Isso não faz sentido nenhum. Isso era uma atrocidade, gente. Uma das várias atrocidades que o STJ pratica nesse sentido. O STJ tinha esse entendimento, agora está tudo superado. O STF nunca pensou assim, tá? Aqui fazendo justiça ao STF. O STF dizia que o que o STJ faz é um absurdo, que é uma canalice, uma calhordice, que o cara está ajudando com a jurisdição. Tira o STF disso. Mas o STJ, enquanto o STJ pôde, ele sacaneou. A putaria isso aqui ele fez. E agora está resolvido, como eu disse. Está resolvido como? Está resolvido no 218, parágrafo 4º. E a gente supera esse drama, que era uma questão. Isso cai bastante em prova, tá? Porque era uma jurisprudência do STJ, consolidada, e foi revertida. Veja. Foi revertida pelo artigo 218, parágrafo 4º. Ok? Então é isso. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então será considerado tempestivo o ato que tiver no Y do professor Arthur, como eu coloquei para vocês aí. Então, relembramos o que é prazo, vimos qual é o prazo dos recursos, falamos sobre contagem do prazo. Lembra que eu falei lá daquele... Precisamos avançar. Lembra que eu falei lá naquele artigo 1003, parágrafo 5º, que o prazo é de 5 dias para os embargos de declaração e 15 dias, 5, outro 5 aqui, 15 dias para todos os outros recursos? Então, 1003, parágrafo 5º, igual 15 dias para todos os recursos que não sejam embargo de declaração. Eu falei, eu tenho que falar uma coisa aí sobre esse todos. Por quê? Porque o 994 traz lá quais são os recursos cabíveis, né? Falamos de cabimento, período passado, aula passada. Falamos de princípio da taxatividade, 2 ou 3 aulas atrás. E falamos, nós temos o princípio da taxatividade e não o princípio do Código de Processual Civilidade. O CPC traz lá diversos recursos do 994, mas não são todos os recursos. O próprio CPC admite que haja recurso previsto em regimento interno. Regimento interno do tribunal. Pode prever recursos. Pode prever recursos. Como pode também o recurso estar previsto em outras leis. Então esse prazo de 15 dias aí são para os recursos previstos no CPC ou para outros recursos. E aí, nesse sentido, é importante o artigo 1070, que vai complementar. É claro que esse 1003, parágrafo 5º, o 1003, parágrafo 5º, se refere a recursos previstos no CPC. Os senhores viram em processo civil 2, no juizado, não sei se eu cheguei a mencionar isso com vocês lá, é complicado, porque lá os senhores não viram recursos ainda, mas na lei dos juizados,
tem lá o tal de recurso inominado. Falamos, né, aqui do recurso inominado da Lei do Juizado Especial Civil, Lei 9.099, de 95. Então, o artigo 40 da Lei 9.099, de 95. Qual é o prazo lá? 10 dias. Então, não tem dúvida, a lei falou que é 10 dias, é 10 dias. Não tem problema nenhum. Então, 1003, parágrafo 5º, são todos os demais recursos previstos no CPC. Se a lei prevê prazo diferenciado, é o prazo diferenciado. Aí, olha o que está no artigo 1070 do CPC. Então, evidentemente, esse parágrafo 5º do 1003 deve ser combinado com esse 1070. Olha lá. Nesse contexto de que é de 15 dias. É de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo. Nós falaremos sobre os agravos. Tem agravo de instrumento, tem agravo interno, tem agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário, mas tudo isso é disciplinado no CPC. E se está no CPC é de 15 dias. Esse 1070 é um plus a mais, como diria Luciana Gimenez. É um adendo. Ele vai dizer, é de 15 dias o prazo de qualquer agravo, continua, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal. Então imagine que no Tribunal do Estado de Far Far Away tem um regimento interno que prevê um cabimento de um agravo, não a lei. O regimento interno do tribunal. De um agravo. Geralmente são chamados de agravos regimentais. Agravo previsto no regimento interno. Aí ele diz lá que é de 5 dias o prazo daquele agravo. Está escrito no regimento interno. Cabe agravo, 5 dias. Qual é o prazo? 15 dias. Mas está escrito 5. Está escrito 5 aí no regimento interno. Vê qual é a data do regimento interno. Aí vai no CPC, artigo 1070. Qualquer agravo previsto em lei ou no regimento interno. É de 15 dias. Contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Deixa para ver isso aí depois. Nós teremos aula de agravo interno, que é o fundamento é esse aí. Então, o artigo 1070 complementa o parágrafo 5º do artigo 1003. Ok? Ok. Seguindo, vamos voltar ao 1003. Lembra que eu falei que você conta somente os dias úteis? Né? Você conta somente os dias úteis. Aí olha aqui, 1003, parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. O que ele está querendo dizer? Se vai contar somente os dias úteis, artigo 219, contagem dos dias úteis, você tem que demonstrar para o tribunal que os teus 15 dias não são 15 dias corridos, são 15 dias úteis. E que você não considerou uma terça-feira, você não vai considerar, tira a Covid, você não vai considerar essa quinta-feira de agora no seu prazo, porque é lei local, feriado local. Fugiu aqui. Essa quinta-feira agora é feriado de quê? Nem sei mais. Acho que é zumbi, né? Enfim, feriado lá da consciência negra, feriado local. Você tem que comprovar. É claro que se você vai interpor um recurso para o seu tribunal local, todo mundo já vai saber. São Jorge? Então errei. São Jorge. Quinta-feira agora é feriado. Mas a quinta-feira agora é feriado estadual, né? Né? Amanhã, que é feriado federal, quinta-feira é feriado estadual. São Jorge. Então, se você for interpor para o tribunal local vai saber, não vai estar dando problema. Esse parágrafo 6º, ele se refere, então, 1003, parágrafo 6º, seu conteúdo normativo são para os tribunais superiores. Porque se você vai interpor um recurso perante o STF, perante o STJ, ele não tem a obrigação de saber, atuando lá no Distrito Federal, que aqui no Rio, que no Rio Grande do Sul, os dias X, Y, Z são prazo ou não. Você tem que mostrar para ele. Para que os senhores tenham uma ideia. Nesse contexto de jurisprudência defensiva, esse 1003, parágrafo 6º, está dando. Não tem outro jeito, eu tenho que falar isso aqui. Primeiro que merda na palavrão. Segundo que não tem coisa que você só consegue na expressão original dizer. Está dando uma merda federal, na interpretação desse parágrafo 6 do artigo 1003. Sabe por quê?
Porque o STJ considerou intempestivo um recurso porque o sujeito não demonstrou que era feriado local. Sabe qual era o feriado? Que era feriado, que não ia contar o prazo, que a lei diz: o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de deposição do recurso. Sabe como é que o STJ interpretou? Que o sujeito não comprovou que era carnaval. Carnaval. Sabe por quê? Porque tecnicamente, formalmente, o carnaval é terça-feira, né? Segunda-feira não é. Feriado. Segunda-feira, em tese, é de... Mas qual foi o tribunal que funcionou segunda-feira? O cara não contou a segunda-feira de carnaval. Ele não contou a terça-feira, que é feriado federal. Então não precisava comprovar terça-feira. Mas ele não... Tô muito engraçado. Ele não comprovou a segunda-feira. Socorro, senhores. A gente tinha que comprovar a segunda-feira. Não recebeu. Aí o cara interpôs o recurso dentro do STJ. Porque teve voto vencido. Ele falou, porra. Aí depois o STJ voltou atrás. Falou, não, carnaval a gente vai tirar fora da jogada. Não precisa comprovar carnaval. Porra. Não precisa comprovar carnaval. E agora teve uma questão de ordem. Tá pendente de julgamento. Estão batendo cabeça. Jurisprudência precisava disso? Não vai receber essa lógica. Menos um recurso para eles terem que julgar. Se falar que é intempestivo, aí eles ficam procurando agulha em palheiro. Acharam isso aí, o cara não comprovou o feriado de segunda-feira de carnaval. Puta que pariu. Jurisprudência defensiva. Mas se for levar ferro e fogo, eles estão, aspas duplas, né, várias aspas, eles estão certos. Porque segunda-feira não é feriado. O cara tinha que comprovar que no Tribunal do Rio de Janeiro, recurso do Rio, que no Tribunal do Rio de Janeiro ele não computou a segunda-feira porque foi dado ponto facultativo na segunda-feira. Aí vai ter que juntar o ato, vai ter que demonstrar. Tá bom? Então, tá visto aí o feriado local. Parágrafo 4º, também não tem muito o que falar não, porque perdeu bastante a utilidade. Mas, olha lá. Para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, agora tudo eletrônico, mas tem recurso que pode ser pelo correio, será quando você está atuando num lugar e o recurso é em outro lugar. Né? Então, agravo de instrumento. Agravo de instrumento é protocolado no tribunal. Meu escritório é em Friburgo. Agora é tudo eletrônico, perdeu o sentido, mas antigamente eu podia protocolar pelo correio. Antes da época que tinha protocolo aqui, integrado, você pode protocolar pelo correio. Continua podendo, mas perdeu a utilidade. Mas enfim, quando se protocola pelo correio, será considerado... perdeu a utilidade no Rio de Janeiro, né, meus amigos? Tem um montão de estado aí lá pro Nordeste que não tem processo eletrônico. Lembrem-se disso. Mas enfim, pode protocolar pelo correio. E quando você protocola pelo correio, será considerada como data de interposição a data da postagem. Sabe por quê? Porque eles desenvolveram o entendimento, lá no STJ, adivinha onde? No STJ, de que para a contagem do prazo era o recebimento deles lá. Quando o servidor deles lá dava um carimbaço. Aí que finalizou o ato. Eu quero saber como é que a parte vai controlar o trabalho dos Correios. E além do trabalho dos Correios, como é que vai aferir a data que o servidor lá vai carimbar. Porque você pode mandar pelo Sedex 10. Aí você tem lá no site do Correio, você acompanha que chegou lá. Bom, chegou lá. Mas e se o camarada lá deu um carimbaço? E se o cara não der, deixar para dar no dia seguinte, o teu último dia era hoje? O cara vai receber lá. Ele vai formalmente, vai estar o carimbado lá de recebido amanhã. O que o STJ dizia? Intempestivo. Porra. Você fala assim, mas aí não tem o que fazer, né, cara? Vou devolver o dinheiro da minha parte. Tá pagando honorários pra eu ferrar com a vida dela. O STJ tinha que devolver o salário que recebe, porque isso aí não é fazer justiça, né? O que é a lei? A lei acabou com essa palhaçada. A lei agora diz que conta a data do envio. Agora é a data da postagem, a data do envio. Mas aí não chegou. Não chegou, o problema teu e dos Correios. Cancela esse convênio, te muda a lei. Poderia, Marcelo, não poderia ser a data do recebimento do AR? Até poderia. Mas a lei, para facilitar o trabalho dos advogados, para facilitar as partes, né, de um modo geral, conta-se da data de postagem. Tá? Bom, acho que sobre a tempestividade era isso. Tá? Tá tudo visto aí sobre tempestividade. Eu acho que tá
Bem sedimentada a questão. O próximo requisito extrínseco, segundo item aqui, né, é o preparo. É o preparo. E no que consiste o preparo? Preparo é o recolhimento das custas necessárias para o processamento e o julgamento do recurso. Né? O Serviço Público de Justiça, ele é o TSINGULE, ele é remunerado por taxa. Se você pagou as custas até o primeiro grau de jurisdição, até a sentença, você para por ali. Mas se você quer continuar, se o recurso gera um prolongamento do processo, o que o judiciário faz? Então, ó, dá o faz-me, porque eu vou trabalhar mais para você. Para eu trabalhar mais para você, tem que pagar mais. Isso é o preparo. Recurso preparado não é um preparo de qualidade de argumentos do recurso, não. Quando se fala em preparo, fala-se nesse negócio de pagamento das custas correspondentes ao julgamento do recurso. Porque você também, você não deixou transitar em julgado esse negócio, você não concordou, não aqueceu com a primeira decisão, você quer que eu, o juiz, trabalhe mais? Pague mais. A lógica é essa. Ok? Isso é o preparo. A regulamentação do preparo, acho que eu fiz alguma besteira aqui, não sei nem o que eu cliquei. Senhores, estão aí? Cliquei em algum lugar errado aqui que apareceu alguma coisa que eu não queria. Mas enfim, vamos voltar. Saiu aqui. Artigo 1007. Olha lá, artigo 1007. Sim é o quê? Sim é que eu estou aqui? Nem lembro o que eu perguntei. Os senhores estão vendo aí, né? 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa de retorno, sob pena de deserção. O que é porte de remessa de retorno? É quando você protocola o recurso, quando o teu juízo, né, o teu processo tramita aqui, mas quem vai julgar é um tribunal aqui, é outro, fica em outro local. Aí antigamente tinha que ir e voltar. É porte de remessa e retorno. Tem que pagar por isso. Né? O judiciário vai ter que levar por malote, vai dar trabalho. Então, sempre que você dá trabalho, você tem que pagar. Então tem as custas, que é o julgamento. E tem importe de remessa e retorno, que é para remeter e devolver o processo. Agora, com o processo eletrônico, também isso aí caiu por terra. Tá? Isso aqui é de uma outra época e é de certas localidades, ainda no dia de hoje, que não tem o processo eletrônico. Bom, tá aí, porte de remessa e retorno e tal. E o que é a deserção? A deserção é a ausência de preparo. Ok? Não tem que ter preparo? Não é um requisito extrínseco de admissibilidade? Teve o preparo, pagou as custas corretamente, segue para julgamento. Não pagou, tem um vício quanto ao preparo. Como é que se chama? Deserção. Então, preparo é isso. Pagar custas, deserção é a ausência de preparo para tentar tornar o mais objetivo possível a conceituação para vocês. No artigo 1007, nós temos algumas isenções. Veja, parágrafo 1º. São as isenções subjetivas, a do parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive de porte de remessa de retorno. Sempre que fala em preparo, fala de porte de remessa de retorno, porque pode vir a ter. Tá? Então, são dispensáveis de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, MP, pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, Fazenda Pública e as respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. Isenção legal, beneficiário de JG. Então tem que pagar custas, a não ser que você não tenha que pagar. A não ser que você não tenha que pagar. Então essa é uma hipótese de isenção subjetiva, em razão da característica daquela pessoa que atua, pessoa lato sensu, né? Pessoa jurídica de direito público, ou pessoa jurídica de direito privado, se tiver JG, não precisa pagar. Tem também a isenção objetiva, que aí é uma análise de recurso. O recurso não precisa recolher custas. Por exemplo, artigo 1023. Não é o único, mas é o exemplo por excelência. Artigo 1023. Infine, parte final.
Olha lá. Os embargos são 5 dias, dirigido ao juiz por petição, indicando o erro, blá, blá, parte final. E não se sujeitam a preparo. Então não tem que... Mas não tem que pagar o MP, né? A Fazenda Pública. Não, ninguém tem que pagar. Porque essa é uma isenção objetiva. Tá? Então, primeira coisa que você olha, qual é o recurso que você vai interpor? Apelação. Apelação não tem isenção objetiva, tem que pagar. Ok, então a isenção objetiva não tirou você fora. Agora passa para a próxima análise. Eu tenho a minha característica, quando eu atuo na Fazenda Pública, eu tenho que pagar? Não, o município não tem que pagar. Então aqui é isenção subjetiva. Ok? Beleza? Bom, aí no Código de 2015, nós temos previsões quanto a essa questão da deserção. Os parágrafos do artigo 1007 deram uma facilitada, porque no Código de 73 era bola ou búlica. Bola ou búlica. Tinha que pagar o valor absolutamente correto. Bom, pagou a mais não tem problema, né? Pagou o valor certo não tem problema. Se o valor era, olha aqui, eu já vi, quem me contou, sei lá, tinha que pagar 895,24 de custas. Hipótese 1, você pagou 896. Tem problema? Não tem problema. Porque você pagou 895,24. Você pagou isso e até mais, o resto fica de brinde aí. Bom, segundo lugar, você pagou 895,24. Tem problema? Não, porque aí você foi lá e pagou certinho. Você pagou o boleto, debitou da sua conta, não tem erro, pagou exatamente o valor. Não tem problema nenhum. Terceira hipótese, você pagou, olha aqui, vê se isso é possível. 859,24. É menor do que 895, né? Mas você inverteu ali o valor. Na hora de digitar, teve um erro do sistema do banco, teve um erro teu, alguém errou. E não foi o valor correto. Inverteu ali as casas decimais. Ao invés de pagar 895, você pagou 859. 859 é menor do que 895. Código de 73. Deserção. Acabou. Na lei do juizado, tinha lá a possibilidade de você complementar. Pagar a diferença. No CPC de 73 não, era bola ou búlica. Então você tinha um vício de deserção. Pagou e devolve esse dinheiro? Não. O judiciário vai trabalhar. Vai trabalhar dizendo que não vai julgar. Porque você não pagou o valor correto. Como é que isso era drástico? Meus amigos, no STJ, nesse contexto ali, STJ, vou pegar esse exemplo aqui. Não era exatamente esse o valor, mas eu já vi. Isso foi noticiado amplamente pela doutrina. Olha só, o valor é 895,24. O cara pagou 895,23. Diferença de 1 centavo. 1 centavo a menor. O que fez o STJ? Não recebo o recurso. Porque tem que pagar o valor correto. O cara pegou 1 centavo. 1 centavo. Jurisprudência defensiva. Tá? Bom, isso no código anterior. Como é que está no código atual? No código atual, o que me interessa é essa terceira possibilidade aqui. O cara inverteu lá, pagou a menor. Fazer o quê? Olha aqui. Parágrafo 2º. Olha ali. A insuficiência no valor do preparo, inclusive de... Eu não vou ficar lendo inclusive de pode, sempre tem isso, né? Então, preparo. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção sempre? Não. Era assim no código anterior. O código novo mudou. Para implicar deserção, o recorrente tem que ser intimado na pessoa do seu advogado e não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Eu não sei porque que eu fiz isso, mas eu fiz. Então, olha lá, o valor é 895,24. O cara recolheu 859,24. Ele vai ser intimado para no prazo de 5 dias. Então, na hipótese número 3, o que teria? Intimação da parte para recolher R$36. Oh, meu pai.
para recolher R$ 36 em 5 dias. Aí ficou melhor. Primazia da resolução do mérito. Para eliminar vícios. Não tem um vício processual? O cara pagou a menor. Pô, dá prazo para ele pagar. O STJ tinha que intimar o cara a pagar 1 centavo a mais. Mas nem isso. Não recebi o recurso. Como é que é agora? Agora melhorou, né? Então agora é o seguinte. Você tem que pagar o valor correto. Se não pagar o valor correto, tá certo? Não. Se você pagou o valor errado, tá errado. Qual é a solução? Acabar com o processo? Não. Corrigir o vício processual. 932, parágrafo único, como nós falamos. Antes de considerar inadmitido o recurso, o relator deverá dar o prazo de 5 dias para sanar o vício. Aí, sanar o vício. Pagar a diferença em 5 dias. Ok? Esse é o parágrafo 2º. Ó, olha o parágrafo 3º. Só para os senhores verem o que eu falei ainda há pouco. Ó. É dispensado o recolhimento do porte de remessa de retorno no processo em autos eletrônicos. Porque aí você não vai ter que pagar uma van, você não vai ter que usar uma van dos Correios, uma van do TJ para levar daqui para lá. Aí teria custo, tem que partilhar. O processo eletrônico manda com um clique. O sistema já vai. Já está pago o sistema. Então tá. Então tá aí o parágrafo 3º. Aqui. Então entenderam a primeira questão, item 3. Uma questão, é o vício, né? Insuficiência. Uma coisa é a insuficiência. O cara demonstrou que pagou, o cara pagou, só tem um detalhe, o cara não pagou certo, o cara pagou errado. Então dá 5 dias para ele complementar. Eu queria botar item 3.1, né? Item 3.2 é a ausência de comprovação. Porque uma coisa é o cara comprovar que pagou errado. Excelência, eu tenho que pagar 895, paguei 859. O que Vossa Excelência vai dizer? Tá errado, né, filho? Mas como é que tá errado? Eu paguei. Pagou, mas pagou errado. Então, toma aqui 5 dias para complementar. Perceba, isso é uma coisa. Uma outra coisa, o cara fala assim, olha, Excelência, eu vim aqui, interpus um recurso, esse recurso tem que pagar, porque não tem isenção objetiva. Eu tenho que pagar porque eu não tenho isenção subjetiva. Então eu tenho que pagar. Acontece o seguinte, eu não te provo que eu paguei, não. Paguei, comprovo que eu paguei. O que o cara vai dizer? Tá errado, né? Tá certo ou tá errado? Se quem pagou a menor por 1 centavo tá errado, imagine quem não pagou nada. Então, o cara pagou 0. O que ele tem que fazer? Você poderia pensar, ele vai ser intimado para em 5 dias pagar 859. O que o legislador pensou? Porra, aí é desproporcional, né? E aí acaba sendo um desestímulo para o cara não pagar nada. Aí olha o parágrafo 4º. Aqui já é uma outra hipótese, não é insuficiência. Aqui é ausência. Não comprovou nada. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, tá aí o porte de remessa, deixa ele para lá, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então tá errado por quê? Tá errado porque eu não comprovei nada. Não é que eu comprovei e estava a menor. Tá errado porque eu tinha que pagar, não lembro, 895,24, eu não paguei. Então o que vai ser feito? Vai ser intimado. Então aí tem 3.2. Tem um erro. Primeira hipótese, estava a mais. Item 2, estava certinho. Item 3, estava errado. Item 3.1, estava errado porque faltou alguma coisa. Item 3.2, está errado porque não pagou nada. Então o que vai ser acontecido? Intimação da parte, na pessoa do seu advogado, para recolher o dobro das custas. O dobro das custas, que equivale ao nosso exemplo aqui, 1.790,48. Ok? Bom, aí o cara vai ser intimado para de novo pagar. Porque deveria ter pago antes. Para trazer 1.790,48. Aí, nesses 5 dias, o cara traz as custas. Só que ele traz as custas assim, ó. Custas recolhidas, igual 1.780,48. Ele tinha que pagar lá atrás o valor das custas. 800 e... Eu não sei para que eu fiz isso. 895,24. O cara... tinha que trazer 895,24. Quanto que ele trouxe? Fumo, 0. B, uma nova chance.
em 5 dias trazer 1.790,48. Quanto que ele traz? 1.780,48. Faltou R$10. Aí o que poderia pensar? Dá mais 5 dias para ele complementar os R$10 agora, né? Aí vai fazer o quê? Vai levar ele no colo, vai mastigar para ele, vai engolir? Não tem condições, né? O cara, no sistema anterior era deserção. O código já deu uma colher de chá. Pô, você tem que ter atenção, né, filho? E aí, veja. Parágrafo 5º. Pelo amor de Deus, socorro, né? Aí. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Inclusive pode remeter todo no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Qual é o recolhimento da forma do parágrafo? É o dobro. Agora é o dobro certo, filho. Presta atenção. Que se for a menos do que o dobro, você não vai ter uma terceira chance para trazer a diferença. Aí realmente não faria sentido. Já melhorou. Já melhorou porque agora a solução não é necessariamente o fim do processo. Você tem a chance de complementar ou você tem a chance de pagar o dobro. Agora, nesse pagamento do dobro, entenderam isso, né? Eu imagino que sim. Estou me virando aqui para... Não tenho quadro negro. Vou botar de novo o parágrafo 4. Olha só. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso... Eu não sei se tem como botar um negrito aqui. Olha lá. A parte inicial é que me interessa. Eu pulei ali, eu tirei o que não me interessa. A frase que me interessa é essa aqui. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo. Não comprovar o recolhimento do preparo. Acho que não tá não. Uma pena. Nem sublinhar. Então, não comprovar o recolhimento do preparo é igual a não pagar, a não recolher? Nesse item 3.2, o cara comprovou 0. É possível que ele tenha pago? É possível que ele tenha pago. Mas ele não juntou o comprovante. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que pagar o dobro, tem que pagar mais uma vez o equivalente. Então, se ele não pagou nada, ele vai pagar 1.790. Se ele pagou 895,24 e comprovou 0, o que ele tem que fazer? Pagar o dobro. Vai pagar 3 vezes. A primeira vez que ele pagou, ele não comprovou. Pela lei, vai pagar o dobro de novo. 1.790,48. Então essa é uma situação muito problemática, né? O cara pagou, só não comprovou, mas a lei exigiu a comprovação. Ele não comprovou, paga o dobro. Aí tem divergência na doutrina. O que é esse dobro aí? É só mais uma vez o 895, porque ele já tinha pago uma anterior e agora vai complementar para fazer o dobro. Ou ele vai ter que pagar o dobro literalmente. Ele já pagou uma parcela de 895, agora vai pagar 1.780, 1.790. Ele vai pagar 3 vezes para ter o recurso julgado. É melhor do que não ter o recurso julgado, né? Mas não tem definição aqui quanto a isso ainda. Vai ter que esperar a decisão do STJ. Quer ver uma outra questão que não tem definição ainda? E quem está preocupado com a hora, pode deixar, porque o item 3 não tem nada para falar. Então eu só tenho que terminar essa gracinha aqui do preparo. Quer ver uma outra graçola? Tu liga para o advogado e fala assim, tu liga para o cliente e fala assim, ó, tem que recorrer aqui, tem que recolher 895,24 para poder pagar. O prazo termina hoje, dia 20 de abril. Eu tenho que comprovar que eu paguei. Até agora tu me mandou comprovar, porque quem paga você é a parte, né? Não sou eu. Ou você me manda o dinheiro pro meu escritório pagar, a gente ajusta isso aí depois, ou você paga e manda o comprovante. E não vem. O cara não te manda o dinheiro, nem paga, nem nada. Aí você fala, ó, a lei vai te dar aqui 5 dias. Tá melhor do que no código anterior. Mas são 5 dias para recolher o dobro. Ah, Marcelo botou negrito. Ensina aí depois. É só botar o Ctrl N. Depois, se Marcelo puder me ensinar, tá? Mas percebam, se o cara não comprovar nada, ele vai ter que pagar o dobro. 1.790,48. O que o advogado faz? Porque advogado é um sujeito que... Não é que é filha da puta, não. É inteligente. Pensa. O cliente não te mandou. O que você faz? Você vai lá e recolhe R$1. Porque recolhendo... E comprova, né? Porque se você recolheu, tem um A com um pincel embaixo de onde escreve. Ah, sim. Acabei de ver. Valeu, Marcelo. Obrigado. Então percebam. Eu tinha que pagar 895. Não veio só com o meu cliente, não me deu o dinheiro. Eu não estou querendo tirar 900 conto da minha conta bancária, não.
Então, ou ele me manda o dinheiro para pagar para ele, ou ele paga e manda o comprovante. Nenhum dos dois foi feito. O que você, para tentar salvar o cliente, faz? Você vai lá e recolhe R$1. Você vai ser intimado, em tese, né, pela lei, pela letra fria da lei, você vai ser intimado para em 5 dias pagar R$ 894,25. Que você comprovou e teve insuficiência. A pergunta que se faz é, isso aí é um litigante de boa fé ou é um litigante de má fé? Isso aí chega a ser uma litigância de má fé ou é um sujeito que interpreta a lei, é o que está escrito? Também não há definição quanto a isso, né? Acho que tende a prevalecer o entendimento de que não pode fazer isso, recolher um centavo, recolher R$1. O que vai gerar uma outra pergunta. Então, até quando que é um erro aceitável? Quando que veja, se o cara recolher R$10, continua, o cara recolheu R$100. E se o cara tivesse recolhido R$800? Qual é esse? Até onde que seria uma conduta aceitável, uma conduta reprovável? Isso aí ainda vai ter discussão para frente. Tá bom? Então, pegaram essa distinção da insuficiência, 5 dias para recolher a diferença, e da não comprovação, 5 dias para recolher o dobro. Tá? Isso é importante. Acho que no mais eu falei tudo. Tinha uma questão, só para fechar, tinha uma questão do STJ que ele, aqui, o parágrafo 7º. Tudo do artigo 1007. Você preenche uma guia, né? Para pagar as custas. O STJ, tudo nesse contexto de jurisprudência defensiva. O STJ já decidiu o seguinte: você pagou o valor certinho. Só que na hora de preencher a guia lá do valor, a guia serve para pagar o valor. Você pagou o valor correto, mas você preencheu a guia equivocadamente. Você errou um dado. Na hora de preencher o CNPJ, você inverteu o número, na hora, os caras ficam procurando pelo em ovo. Aí eles diziam, não tem um erro. Tem um erro porque o preparo não está correto. Então eu errei o valor, dá uma solução aí. Não, você acertou o valor. Você errou a guia. Puta que pariu, mas aí, né? Aí socorro, né, filho? Parágrafo 7 acabou com isso. Veja, o código foi feito por advogados, né? E aí bateu, eles reclamam disso, né? Eles reclamam que a gente fez certo. Parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a pena de... Tudo isso aqui é direcionado ao STJ. Todas essas soluções direcionadas ao STJ. Cabendo ao relator daqui 5 dias para o cara acertar o que tiver que acertar. Ok? Ok. Bom, então tá visto aí o segundo dos requisitos extrínsecos. E o terceiro é o seguinte, ó. Regularidade formal do recurso em si. Nós estamos aqui na teoria geral dos recursos. Então são requisitos que se aplicam a todos. Mas é possível que na análise de um recurso em específico, aquele recurso em específico, ele tenha requisitos a mais do que os outros. Então, por exemplo, no agravo de instrumento, tem que formar o instrumento. Promovibilidade. Vamos já explicar por quê. Porque não é o próprio juízo que vai julgar. É um outro juízo que vai julgar. E aí ele não vai ter acesso aos autos originais. Então você vai ter que mostrar para ele o que vai ter. Aí olha o artigo 1017. O instrumento vai ter que ter isso aí, ó. A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente com a petição inicial, a contestação, a intimação. Nós não vamos estudar isso aqui. Nós vamos estudar isso na aula de agravo de instrumento. Então, por isso que eu falei, fiquem despreocupados que o terceiro item é só para falar que não vamos ver. Então, o senhor só tem que saber que certos recursos, outro exemplo, no recurso extraordinário, tem a tal da repercussão geral. Um requisito que é só do recurso extraordinário. Nós veremos aonde? Na aula do recurso extraordinário. Formação do instrumento é só do agravo de instrumento. Nós veremos isso aonde? Na aula de agravo de instrumento. Então, o terceiro requisito extrínseco de admissibilidade varia. Diria o filósofo, varia. De acordo com cada um. Tem uns que não tem requisito nenhum específico. Apelação, não tem. Aí você não vai aplicar. Em outros, se tiver, você tem que observar. E aí nós vamos estudar aí, vamos antecipar o estudo
na teoria geral dos recursos, de peculiaridades de cada um do recurso, ou vamos deixar para ver isso no momento próprio? No momento próprio, evidentemente. Ok? Então é isso. Com isso a gente encerra a aula. Vimos todos os requisitos extrínsecos, demorou para ver os dois primeiros, o terceiro foi no flash. E na próxima aula, me lembrem, tenho que falar de recurso adesivo. Recurso adesivo eu vou saber que eu tenho que falar. Mas eu tenho que falar do procedimento nos tribunais, que eu pulei. Na ânsia de começar recurso, eu fui direto para o recurso e não vi um item que é importante. Então me lembrem, por favor. Professor, você pediu, eu vou anotar ali, mas me lembrem. O senhor pediu para lembrar que tem que ver recurso adesivo e procedimento recursal. Tá? Então é isso. Acabou. Tá visto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Quem tiver alguma consideração aí, ativa o microfone e fica à vontade. Pode espernear também ali no chat. Em caso contrário, estão todos dispensados. Obrigado aí pela consideração, pela paciência. Estou aqui anotando o que nós vimos hoje, os requisitos extrínsecos. Estou até pensando que não tem ninguém aí, ninguém respondeu nada. Caiu? Ah, valeu, professor, bom feriado. Ok, professor, feriado, né? Eu tava doido para ter um feriado para ficar em casa. É bom quando dá para descansar, ficar em casa, botar as coisas em ordem. Ah, isso é isso. Boa sorte pra gente. Então, valeu, professor. Igualmente, Pedro. Boa noite, se cuida aí, força. Tá acabando, tá? Eu falo isso pra minha filha, né? Que vive me perguntando. Eu falo pra ela que tá acabando. Vou enganar vocês também. Tá acabando, mas não sabemos, né? Vamos ver. Força, galera. Um abraço aí pra vocês. Mantenham-se no controle. Um abraço.